E aí, gente, era nem isso aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Eu vou continuar o curso de História do Pensamento Econômico, mas eu queria fazer um vídeo inicial de ranking de economistas, né? Obviamente esse ranking tá pequeno em relação ao que poderia ficar. E eu tô pondo só os que eu conheço mais, né? Então, obviamente, eu não vou pôr aqueles que eu conheço menos. Por exemplo, eu não pus o David Ricardo aqui, porque eu não li quase nada do David Ricardo. Então não tem por que eu citar ele aqui. Então eu vou citar só os principais que eu conheço, né? Pelo título você já viu que é do Cantillon até Marx, né? Então significa que já tem o primeiro e o último colocado aí. E sim, ele, de certa forma, escreveu de economia, de certa forma. Somente o livro que ele escreveu antes do Capital, O Capital. Então, ele sabia sobre economia. Então, e as implicações da teoria eram econômicas no fim. Então, e você não desassocia política de economia, nem direito. Então, eu creio que faz sentido pôr ele aqui sim, né? Eu tenho até uma cola, que eu não vou conseguir lembrar o rosto de todo mundo, né? Meu giro fusiforme vai trabalhar muito hoje, mas. Bom, primeiro, eu vou começar com o primeiro, né? O primeiro colocado, que é o Cantillon. Por que eu coloco ele como primeiro? Ele escreveu pouco, mas eu creio que o que ele escreveu foi substancial. Então, se você ler a tese dele lá, essay lá do Commerce, ela é extremamente boa. Ela é extremamente teórica. Ela tem uma visão totalmente, como posso dizer, bem estruturada. Principalmente no começo, quando ele fala sobre a relação, por exemplo, de um cara comum, que precisa de subsistência suficiente para casar, por exemplo. E aí, as relações econômicas da sua vida vão atrapalhar, em questão de poder de compra dele, a essa questão dele conseguir fazer isso. São coisas que são associadas a poder de compra, coisa do tipo, que é bem interessante no começo do livro. E em várias questões ele de fato é muito bom. Nas colocações que ele faz, né? Então eu coloco ele primeiro porque de fato eu creio que ele é o cara que mais me influenciou na prática, né? O livro dele mesmo sendo pequeno. Então não é por quantidade de conteúdo que ele escreveu, mas a qualidade do conteúdo e também a importância do conteúdo, né? Por último, eu vou pôr, obviamente, o Marx, lembrando que sempre em cada aba aqui, quem for pra esquerda é melhor do que o da pra direita, entre aspas, né? Lembrando que isso aqui é apenas a minha opinião. Então, eu vou colocar algumas menções honrosas já, que é o Ivan Carrino, vou colocar como C. Tem o Tchaikovsky, e aqui eu vou ter que lembrar o nome dele, que eles estão aqui no meu Instagram. Eu vou passar um pouco no meu Instagram. Deixei eles aqui. O Tchaikovsky e o Javier, por exemplo. Javier é esse daqui. Vamos ver. É isso mesmo, esses três. Ivan Carrino é esse daqui. Eles escreveram algumas teses que para mim são extremamente importantes sobre a inflação na Argentina e a questão do, do plano de dolarização, da possibilidade de dolarização no governo do Milei, né? Então eles falaram, tem essa tese também do Steven Hanke e do Schuller, também fala sobre esse tema, essa do Ivan Carrino, essa do Jorge Ávila, todas elas falam sobre essa questão. Então, mas você só deu uma tese deles. Cara, é uma tese que, pra minha opinião, tem muita importância, né? Por isso que eu tô citando ele como menções honrosas, né? Então, eles escreveram outros livros, parece, outros artigos. Eu cito esses como menções honrosas. Então, talvez eles podem subir no ranking posteriormente, né? E lembrando que é um ranking pessoal. Obviamente é limitado ao que eu sei, né? Então, se eu soubesse mais, eu teria um ranking melhor. Então, bom, menções honrosas já estão citadas. Eu vou pôr aqui o Trivia Ravelmo também em C. Ele fez uma teoria de probabilidade que, na minha opinião, é muito melhor que a de Keynes. A de Keynes é aplicável em robótica, em outros temas, mas não em economia de fato, né? Então, cadê o Keynes aqui? O Keynes eu já vou pôr aqui. Com todo respeito a ele escreveu. é, assim, eu vou pôr ele C, vai, porque ele não é tão ruim assim. Ele só foi pro caminho errado, né? Caminho mais estatista, mas ele tem sim as contribuições. A tese dele de probabilidade econômica, né? Perdão, de teoria de probabilidade, não é ruim. Ele demonstra muito conhecimento, sim, histórico também de economia e de outras áreas também. E então eu creio que
Eu não gosto do livro dele sobre os posteriores, né, com relação à Segunda Guerra. Como aliviar o problema, porque eu acho muito estatista, né? E alguém que visa um mercado inorgânico, né, não é uma visão que eu, de fato, curto, né? Então talvez ele ficou pior depois do tempo, né? Talvez a versão dele mais nova, né? Mais novo era melhor do que a posterior. Mas ele também fala muitas coisas boas. E eu creio que os keynesianos posteriores a ele são piores, né? Não necessariamente ele é ruim, tá? Mas muitas das coisas que ele falou posteriormente não são validáveis na visão que eu creio, né? Bom, Robert Schiller, ele tá em A. Então ele é um neo-keynesiano, se não me engano. Ele fala muito sobre economia comportamental. Ele não é austríaco, né? Faltou outra pessoa também que eu não coloquei. Eu tenho que baixar o Lionel Robbins. Falando em caras que não são austríacos, né? Tem que colocar o Lionel Robbins aqui também. E eu vou pôr no mesmo ranking. Uma das melhores visões, assim, básicas, teóricas de economia, na minha opinião, é do Lionel Robbins, né? Eu creio que eu tenho o livro dele aqui com resenha. Mais pra cima. Eu vim aqui pra cima, talvez, eu acho, aqui, ó. Esse essay on the nature and significance of economic science é um livro muito bom. Eu até fiz 2 resenhas, né? Sobre. Tem aqui o Teoria do Desenvolvimento Econômico também, que é muito interessante. Acho que é Paul Rose ainda também fala sobre esse tema, né? Que é outro cara, mas o Daniel Robbins eu gosto bastante. Eu acho que ele é um... Aqui, ó, as causas econômicas da guerra. Eu gosto muito de teoria associada à economia atrelada a guerras, né? E eu creio que ele é um economista extremamente importante. Eu não curto as visões dele de equilíbrio, né? Equilíbrio econômico, mas eu curto muito as obras dele, né? Então se eu coloquei A é porque realmente eu acho que ele é bom. Porém, uns caras um pouco mais B, o Robert B. Murphy, eu não li muito dele. Eu li o Chaos Theory e alguma outra coisa também dele, então talvez se ele está no B, talvez também seja falta do meu conhecimento dele. O William W. Hutt eu vou pôr aqui em S. Eu creio que eu tenho livros dele aqui com resenha. Que é o Theory of Idle Resources. Vamos ver se tá pra cá. Pra cá está pra baixo. Aqui, ó. Esse livro, cara, ele é difícil. E eu vou ter que ler de novo. Porque esse é aquele livro que você tem que ler. Tu tem que ler com calma. Não pode ouvir música. Esse daqui você não tem. Tipo, eu normalmente ouço música enquanto lê, né? Esse aqui não tem como. Tu tem que ler com calma, paciência. Tu tem que ver cada parte com calma. Ele fala sobre ociosidade de capital, relações de capital ativo, né? Que tá sendo empregado. Relações de depreciação. É uma coisa que. É uma teoria que é muito. Não complexa. Ela é muito. É um livro denso, né? Tem livros que não são densos que você vai lendo de boa. Esse você tem que ler página por página com calma. Assim quando pode continuar, senão você perde as coisas, né? Tem a Theory of Collective Bargaining, né? Que tem a de sindicatos falando contra. Tem o livro dele que eu acho que não tá aqui, mas que é economicamente impossível, né? Uma pergunta. Tem coisas que não são possíveis politicamente. O que é politicamente possível, na verdade. Então é muito bom também. Esse cara aqui também que eu não pus, tá? Ele é bom, tá? Esse livro de referência temporal, mas eu não pus todos aqui. Que eu poderia pôr, né? Por exemplo, eu gosto desses livros aqui de econofísica, mas eu não vou pôr eles, no caso, né? Ok. Então, já vamos pôr Rothbard em S. Porque tem que ser S, né? Com todo respeito, eu vou colocar o Menga no A. Porque creio que, por mais que ele teve uma grande importância para os avanços, né? Eu creio que outras pessoas avançaram mais que ele posteriormente. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, eu não acho que Newton, eu colocaria, no topo 10 de física, eu não colocaria Newton em primeiro. Por mais que eu creio que ele foi o que mais contribuiu em questão de importância na época, né, dele. É tipo Pelé versus Messi, né? Quem contribuiu mais na sua própria época, né? Mas é uma questão pessoal também, né? O Mises é S também, mas obviamente tá na frente de tanto do Rothbard. Eu vou pôr o Hayek como B também. Eu tenho que ler muito do Hayek ainda. Eu li os principais livros dele, né? Mas ele escreveu muita coisa. Muito, muito, muito artigo, muito, muito, muito livro.
Eu vou pôr ele como A, mas eu creio que ele é na frente do Schiller. Mas eu não coloco ele como S no momento, né? Já vamos pro Morgenstern e pro Von Neumann, porque eles não são exatamente economistas, mas eles escreveram sobre a teoria dos jogos, né? O Morgenstern acho que é, né? Não sei. Eu li o Teoria dos Jogos, né? Livro padrão deles. E também artigos sobre. Deles mesmos, né? Então eu vou colocar eles como B. Por ser uma teoria específica de economia, tem aplicações específicas, na minha opinião. Cadê o Von Neumann? Eu queria que eu coloquei ele aqui. Não, eu vou ter que baixar ele. Vamos pegar o Von Neumann aqui. Von Neumann. Tirar uma foto dele. Extremamente importante na física, matemática e muitas outras áreas. Participou até da criação da bomba H. Assim, da tentativa americana, né? Porque foi criada no fim pelos russos. Também eles tinham o Landau, né? Bom, alguns que eu não coloquei ainda, né? Eu vou colocar o Aristóteles como D. Porque ele não contribui tanto, né? Também cometeu alguns erros nisso, mas ele fala sobre economia em certo sentido da época e tal. Somente no político ele fala bastante sobre. É que alguns livros também por exemplo, o Econômica, né? Que é um livro sobre más práticas econômicas da época. Ele é do pseudo Aristóteles, então é do discípulo, né? Então eu não posso dizer que é do Aristóteles. Então se eu falar livros que ele escreveu ou que seus discípulos escreveram, eu tenho problema. Por exemplo, Constituição Ateniense. É um livro que é do Aristóteles, né? Só que, se eu não me engano, é do pseudo Aristóteles, né? Seus discípulos, né? Então eu não sei exatamente se eu posso atribuir a ele totalmente sem errar. Cadê aqui? Tá aqui, ó. O Constituição Ateniense vai falar de certa forma de política e direito e acaba falando de economia. Política também. Enfim. Outras obras dele, mas o grande ponto é que ele não é. Ele comete erros também, que o Rothbard vai falar no livro dele sobre história do pensamento econômico, que eu já falei sobre. Mas ok, eu vou também pôr o Hesíodo no rank B. E eu vou pôr na frente do Von Neumann. Não, vai. Na frente do Von Neumann, do Morgenstern. Por que o Hesíodo fica aqui? Isso aqui tá sendo totalmente randômico, tá? Eu tô colocando na minha cabeça aqui. O que eu acho, em geral. Eu posso estar errado, né? Possibilidade de depois. Hesíodo, ele escreveu uma obra chamada Works and Days, ou Trabalho e Dias, que é um poema que é tido como... Realmente no começo, ele é um poema que ele fala de economia, no fim, né? Ele fala da economia do seu tempo, né? Então, eu falei sobre isso no curso nas primeiras 2 aulas do curso da história do pensamento econômico, né? Então, eu creio que o Rothbard que ele é o primeiro economista, né? Humano, né? Porque Deus é o supremo economista, obviamente. Mas vou pôr ele aqui pela sua contribuição primária no tempo de Romero para teorias de escassez e relação social, econômica, né? Então ele escreveu pouco, mas eu creio que ele merece o ranking B. Xenofonte também, eu vou pôr ele talvez atrás dele. Ele tem um livro chamado Ways and Means, acho que é essa a tradução. Pelo menos da versão que eu li, é Ways and Means. Aqui, por exemplo, tá On Revenues. É porque eu não achei uma capa boa com Ways and Means na capa, né? Mas ele fala, por exemplo, que quando a prata de Atenas é mais pura, ele fala sobre relações de produção na agricultura da época, como relações de lucro, né? Como que você deveria fazer essa questão. É um livro mais ou menos, né? Mas é bom historicamente. É mais ou menos no sentido de fazer coisas novas, né? Algo revolucionário, nossa. Adam Smith, eu vou pôr ele no B, no A, né? Não sei se pôr ele em A ou B. Eu tenho que ler mais do Adam Smith. Eu só li o Riqueza das Nações, eu li inteiro, né? Mas eu li há muito tempo, né? Atrás. Então eu vou pôr ele em B. Olha aqui, pronto. Eu creio que, por mais que ele fala de forma correta da teoria do valor e outras questões, ele é muito bom no geral. Só que faz tempo que eu li o Riqueza das Nações, né? Não tenho que ler de novo. É um livro grande e que, obviamente, eu li faz tempo, né? Bom, Aquino, ele contribuiu
um pouco pra questão de utilidade, mas ele não contribuiu tanto pra economia assim, né? Ele falou um pouco de teoria de utilidade, né? Falou sobre usura, mas eu vou poder no sentido de que não contribuiu muito, né? Então não tem como falar muita coisa. O Sócrates também eu vou pôr que ele contribuiu um pouco mais que todos aqui, porque ele, na República, ele acaba falando sobre economia indiretamente, né? Sobre divisão do trabalho e coisa do tipo. Talvez eu vou pôr ele antes do Aquino. Pronto. E o Xenofonte, eu pus o Xenofonte onde? Que aqui eu Hesíodo. Xenofonte, cadê você? Que aqui é Sócrates, aqui é... Ah, o Xenofonte tá aqui, tá? Eu já pus ele ali. Ok. Lao Tzu, ele fala no Tao Te Ching sobre política um pouco, e acaba falando indiretamente sobre um libertarianismo da vida. Eu vou pôr ele talvez aqui, porque ele não falou tanto de economia, né? Eu vou pôr ele na frente do Sócrates, porque ele falou de uma forma mais pertinente. Jean Olivier escreveu um pouco sobre o tema, mais sobre debasement. Então vou pôr ele como tendo uma contribuição importante na sua época. Tomás de Mercado eu vou pôr também aqui, porque eu não li tanto dele. Horaz eu vou pôr aqui. Eu li o livro padrão dele, principal, um tempo atrás, eu curti. E eu curto muito a escola de Lausanne de economia, tá? Eu não acho ela inútil. E tipo, eu sou da visão nova, neo-austríaca talvez, mas que acredita no geral na austríaca completamente. Mas eu não sou totalmente contra você ler neoclássicos keynesianos, por exemplo. Robert Schiller, ele tá numa posição alta aqui. Ele é keynesiano? Neo-keynesiano, sei lá, pós. Mas ele é muito bom. Ele criou a teoria de economias narrativas, né? Pra mim, ele é um monstro, né? Então, pra mim, ele tem uma importância, por isso que eu pus ele aqui. Leonel Robbins também não é austríaco, de certa forma. Gournay, eu vou pôr ele, talvez, aqui. Porque eu gostei muito da visão do Turgot sobre o Gournay. Da influência dele no Turgot, que é um cara extremamente importante. Então, o Gournay não escreveu muito, quase nada, mas... Enfim. Vamos pro Nicolas Oresme, que eu também vou pôr aqui, como alguém que teve importância no tema. Eu já falei dele no curso de História do Pensamento Econômico. Frank Tchorodov, creio que é esse daqui. Ele escreveu sobre relações de impostos de uma forma interessante de imposto de renda. Eu vou pôr apenas com uma menção honrosa, porque não li muito dele. Hazlitt, né? Eu gosto muito dele, eu creio que ele masterizou muito a economia da sua época. Por isso eu vou pôr ele atrás do Adam Smith, claro. Vamos ver aqui. Guido Hussermann. Então, ele é bom. Então, vou pôr aqui, mas eu li pouco dele. Isaiah Kisner, eu já vou pôr em aqui. Eu creio que ele contribuiu bastante. Alguém pode dizer, por que o Karl Menger tá atrás do Leonel Robbins, cara? Cara, isso aqui é totalmente subjetivo, cara. É só minha opinião. Eu tô pensando agora, cara. Do que eu li, pô, tu faz o seu, cara. Tu pode pegar essas imagens e fazer o seu próprio gráfico. Você discorda, né? Eu creio que o Flamengo tá bem aqui, cara. Não preciso trocar. Eu posso trocar depois as pessoas daqui, mas enfim. Roberto Cavallo? Não, é Alberto Cavallo. Ele é importante porque, na verdade, eu criei o podcast do canal sobre economia por conta dele. Porque ele escreveu uma tese sobre como... Até tenho aqui, se não me engano. Sobre como calcular a inflação dos países usando data mining, né? Então, se o país falsificar seus dados de inflação, tu consegue... Eu não vou procurar aqui, mas tu consegue calcular a inflação através do data mining de sites de mercados e tal. Então eu vou colocar ele como uma menção honrosa. Aqui os C são todas menções honrosas, né? Então provavelmente, tipo, Zig Ravel, eu tenho que pôr ele talvez em B, porque eu gosto muito da teoria de probabilidade. Então C são mais menções honrosas, né?
O próprio Hope, né? Eu vou pôr aqui no B. No A, né? Eu vou depois talvez mudar alguma coisa aqui. Agora eu tenho que pegar. Presunto tá disso. Agora tá ficando mais difícil de colocar, né? Eu já vou pôr. Eu vou poder deixar os melhores pro final. Vou pôr o Balwerk em B, atrás das Smith. Eu queria algumas questões. O próprio Rothbard critica muito a teoria dele de formação de capital, que a dele é. Acho que era capital, terra e tempo, né? Não, tempo não. Ele coloca aluguéis, rent, em inglês, né? Então por isso que eu tô deixando ele na parte B, né? Então, agora o Fritz Matilp, eu creio que eu tenho livros dele aqui. Vamos ver. Porque eu tenho que mostrar uns livros, alguns, né? Dele só pra falar. Vamos ver. Tá bem no começo. Aqui, ó. Esse eu curto muito porque ele fala de uma coisa que os outros não falam tanto, né? Que é a absorção de capital, né? Então ele vai dizer aqui sobre expansão de crédito e sobre como parte do capital investido em ações pode ser absorvido, contraído pelo mercado, quando as empresas vão falhando, né? Então, por exemplo, eu invisto R$ 100 no mercado de ações e a empresa começa a cair e o dinheiro que eu tô ali começa a descer de seu valor. Tem uma contração no valor que eu investi. E você investiu, ele foi absorvido. Obviamente, o dinheiro que você investiu lá teve circulação na economia, mas a sua contração aconteceu na questão de absorção, do sentido de que ele teve uma contração do que você investiu ali, né? Mas ainda assim, a capital tá gerando a economia, obviamente, porque quando tu investe numa empresa, ela usa esse dinheiro pra N coisas, né? É pra pagar dívida, pra investimentos, então esse dinheiro acaba rodando na economia. Acaba virando circulação de capital no fim, o que tava na nossa poupança, mas eu creio que a visão de destruição e absorção de capital que ele fala nesse livro, né? No mercado de ações, ele é o único que fala sobre isso, da forma que ele fala, né? Então, eu creio que esse livro aqui especificamente é muito original e muito diferente. Ele tinha também noções de economia internacional e tal. Então, Fritz Matulip, eu vou ter que colocar você. Eu não. Cara, Adam Smith, foi mal, você vai ficar em segundo. Ah, eu não gosto tanto do Adam Smith, não, enfim. Talvez ele deveria ter uma posição mais acima, mas. Frank Fetter. Frank Fetter? Não, Frank Ramsey. Frank Fetter é outro. Ele era marxista, infelizmente, mas ele escreveu muito contra a teoria de Keynes. Probabilidade. Ele escreveu algumas teses erradas de. Eu tenho aqui as teses dele, né? Eu tenho aqui os livros dele. Vamos achar aqui. Vamos ver se eu acho. Rapidamente. Eu acho que tá mais pra baixo, na verdade. Mas aqui eu poderia pôr também, né? O Conte de Stuart Trace, né? Ele não é bom também. Eu não coloquei todo mundo. Bom, eu acho que eu não vou conseguir achar aqui rapidamente, mas basicamente ele escreveu uma tese contra a probabilidade de Keynes. Eu achei muito boa. Aqui, ó. Foundations of Mathematics, eu recomendo muito. Tem uma parte que fala sobre isso, né? Não é todo livro que fala sobre isso. Eu não gostei dessa tese porque ela basicamente é uma tese pra matematicamente taxar o máximo possível sem destruir a economia. Então é a direita da curva de Laffer, né? Quer dizer, ela é marxista, né? Enfim. E tem essa aqui em Mathematical Theory of Saving. E eu não lembro muito dessa tese, mas eu tenho esse resumo aqui. Então, assim, propõe a renda total de uma população pode ser calculada pela utilidade marginal do consumo menos a desutilidade do trabalho. Em outras palavras, é a utilidade, obviamente, necessária para a sobrevivência do consumo, né? Que no fim vai ter uma aplicação, creio eu, para esse paper aqui. Obviamente, não, não concordo com o teor do paper, né? Mas ele é um excelente destruidor de Keynes nesse livro aqui. Então por isso que eu coloco ele
Em B, porque ele realmente teve uma contribuição importante para destruir a teoria de Keynes para a economia. Então a teoria de probabilidade de Keynes pode ser aplicada para outros contextos probabilísticos, mas não para economia. Frankfurter eu vou pôr... Não, von Weiser eu vou pôr em A, pelo desenvolvimento da teoria de utilidade. Poderia até pôr em B, mas eu vou pôr em B, vai. Nem sei se o Mathilde poderia estar na frente do Bauer, mas enfim, é uma opinião pessoal. Huerta, B. Não, A, no caso. E eu vou pôr na frente do Lionel Robbins. Por causa do livro dele. Ou até... Não sei se eu ponho na frente do Schiller, porque... Eu acho que eu vou pôr atrás do Schiller. Eu gosto muito do Schiller, mas... Ele escreveu um livro sobre teoria de ciclos econômicos, entre outros contra o próprio marxismo na prática, né? A teoria econômica do comunismo. Então ele é muito bom, cara. Eu curto muito ele. Mas tem outros livros que eu não li ainda dele também. Mas os livros principais só. Vamos pra Fischer, né? Fischer eu vou pôr em C. A teoria dele de preços é simplesmente horrível. Horrível. Eu acho que eu tenho aqui. O livro 100% Money dele é bom, mas tem um livro dele sobre... Não vou procurar aqui. Quem quiser procurar depois ali. Mas tem um livro dele sobre... Teoria de preços, né? Valor. É simplesmente horrível, cara. Eu não concordei com quase nada. Ele é um bom economista, mas ele... Em alguns temas ele penou um pouco. Então por isso eu vou pôr em B. Porque ele... O livro 100% Money dele é muito bom. E tem implicações aí pra quem quer fazer reservas de 100% na economia. E ele naquela época dele já falou que é possível, né? Então vamos pro Buffett. Por que eu tô colocando o Buffett aqui, né? Ele não é economista, alguém vai dizer. De fato, ele não é economista. Mas eu creio que ele é... Eu posso colocar ele aqui... Uma posição... Talvez não de economista, mas... Como alguém que manja muito do mercado financeiro e que eu li já das obras que escrevem dele. Não necessariamente ele escreveu, mas que falam dele, do seu pensamento financeiro. Cara, não tem como você tirar finanças da economia, cara. Tu pode separar o quanto você quiser. Finanças e economia, e no fim é dois lados da mesma merda. Então tu não pode. É que nem você tirar direito e política da economia, cara. É impossível, cara. Tu não pode fazer isso. Então eu creio que por mais que ele não seja economista per se, ele é mais do mercado financeiro, investimentos e tal, não é necessariamente questões de macroeconomia, coisas do tipo. Ele, na minha opinião, ele, querendo ou não, pelos livros que eu li associados a ele, que eu posso até citar aqui. Aqui, ó, como The Buffett, Warren Buffett Way. Enfim, tem Essays of Warren Buffett. As coisas que ele fala pra mim, cara, mudaram meu pensamento sobre finanças. E, obviamente, tem impactos em economia. Então, área de investimentos, área de administração. Tudo isso daí tem a ver com economia no fim, cara. Tu não pode desassociar. Eu até não pus o Peter Lynch aqui e outros, porque eu só pus o Buffett mesmo e o Benjamin Graham, que eu tenho livros deles aqui, ó. Eu acho que eu tenho livro do... Ó, tem alguns livros do Keynes aqui. Aqui, ó, The Intelligent Investor, é um livro muito bom. É mais ou menos a visão do Buffett, mas de uma forma diferente, né? Tem outro que eu tenho que ler também, que tem a ver com esse livro. The Interpretation of Financial Statements, né? Que é bom pra quem quer saber sobre finanças e empresas. Enfim, é muito bom. Então, o Graham eu vou pôr atrás do Buffett. Eu creio que o Buffett foi além do seu mestre, né? Então, ele superou o seu mestre em alguns aspectos. Bastiat, eu vou pôr em Não, calma aí. Segundo. Então, Cantillon, Bastiat. Turgot. Turgot falou também muita merda. Eu não sei se... Eu vou pra esquerda ou pra direita aqui. O Turgot, às vezes, ele comete errinhos, né? Mas... Eu não sei, eu tô em dúvida. Eu vou pôr o Turgot na... Não, vou pôr o Von Mises na frente, eu acho. Vou pôr o Turgot atrás do Von Mises. Por enquanto, né? Esse daqui, se não me engano, é o Latman. O Latman escreveu uma excelente tese sobre... Uma Capital e Production. Latman...
Capital. Ou é Structure? Capital e Structure. É do Latimer. Cara, um dos melhores livros, pra minha opinião, sobre capital, cara. Acho que não existe nenhum livro que eu li na minha vida melhor sobre capital. Ele fala sobre capital como um componente heterogêneo na economia. Só que ele não fala tipo, o Turgot falou sobre isso. Todos os autores falaram sobre isso. Mas ninguém falou como ele falou, na minha opinião. Dos que eu li até agora, né? Talvez tenha alguém que falou melhor, mas aí é minha própria limitação do que eu li, né? Eu sou um ser limitado, eu não li tudo que eu queria ler. Então, no fim, estudar economia é uma vida, né? E não só ler livros, mas escrever, né? Porque tu não pode só ler, tem que aplicar de alguma forma. Então eu pus ele onde? Eu pus ele aqui, né? Mas eu acho que tipo, não necessariamente tá nessa ordem, tá? As pessoas que estão no B, por exemplo, de repente posso mudar a ordem. É mais ou menos um ranking intuitivo, né? Aí faltou o último cara. O último cara eu tenho que abrir o Google Scholar aqui, senão eu não consigo. Por que esse cara está ali? Por que esse cara está ali, né? Vamos pegar a tese de 2001. Request. Vamos ver se eu acho aqui. Request 2. O Edward. Astronova, né? 2002. 2003 aqui. Já tá bom já. Mas na verdade esse daqui, ó. On Virtual Economies. Esse cara literalmente criou o que é chamado de economias sintéticas. On Virtual Economies, tem o PDF. Ele jogou EverQuest 2 e viu que tinha relações econômicas nesse jogo. Então, nesse paper aqui ele vai falar um pouco sobre a experiência dele no jogo e sobre como tem relações de PIB, produção per capita por jogador, consumo, poupança de jogadores. Aí você pode falar, nossa, mas isso não tem nada a ver em jogo. Claro, tem tudo a ver. É uma das áreas mais, pra mim, importantes e talvez negligenciadas no momento. Tipo, eu já li basicamente os principais artigos nesse tema, porque eu escrevi 3 livros sobre esse tema. Então, eu li um conjunto de artigos de direito associado a jogos e de direito aplicado para MMORPGs. E, no caso, do ponto de vista econômico dessa questão, eu posso dizer que tem poucas teses nisso. Por exemplo, tem uma tese, um livro na verdade, né? Agora eu acho que vai ser difícil achar, mas acho que MMORPG Book. Talvez assim já ache, que é do... não, MMORPG Folklore. Vamos ver se eu acho. Staple, né? Tem esse cara aqui também. Esse cara que me fez interessar nesse tema, né? Que é o Staple. Basicamente pensei, cara, eu quero escrever um livro sobre economia de MMORPG. Eu jogo Tibia, eu jogo outros jogos. Eu tô vendo que tem sistemas econômicos. Tem relações de poder de compra, player auctions na prática. Então, se eu vir aqui no site Player Auctions, eu vou ver aqui. Tem paridade com o dólar, a moeda dessas economias. Market Price. Então, esse livro aqui, por exemplo, é um dos primeiros. Foi o primeiro que eu li. Esse livro me fez pensar, cara, de fato dá pra você falar sobre economia em MMORPGs, né? É uma tese de mestrado, né? Que depois ele publicou. Então, é uma tese assim básica pra você entender o tema. Tem outra de outro autor que ele fez um artigo de doutorado. Uma tese de doutorado em Direito Digital pra Games. E, de novo, já mostrei isso aqui várias vezes, mas basicamente tu tem... por exemplo, Warcraft. 1.2k de gold no geral, depende do servidor, tá $49. O Dune Awakening, que nem eu sabia que existia esse jogo, é $27, tá 20k. 20 mil k de Solaris, que é a moeda do jogo. 100 milhões de Gil no Final Fantasy é $44. Throne of Liberty, que eu joguei um pouco, 8k de Lucente é $58, e assim por diante. Tu pode nesse site vender e comprar moedas sem
de fato o jogo permitir, mesmo se o jogo não permita que você transacione pra dinheiro na vida real, tu consegue fazer isso. Então, basicamente, tu tem um mercado de Forex de moedas em jogos. Tem uma relação de produção da in-game currency, que é a moeda que é produzida no jogo, e o dólar. A paridade. Então, não pode negar a economia em MMORPGs. É impossível. Eu recomendo que você leia sobre o tema, né? Mas por tudo isso, por tudo. Eu só falei toda essa merda pra explicar porque eu vou pôr ele em A. Por que eu tô pondo esse economista em A? Que ele criou uma teoria. Uma coisa nova, cara. Uma coisa totalmente nova. Ele expandiu também os artigos que eu já li dele sobre o tema. Sobre esse tema, eu poderia pôr também um dos criadores do Tibia, que é o fundador, né? Que é um dos fundadores, né? Que é o Borsozoni, né? Stefan Borsozoni. Eu não vou pôr ele aqui porque ele escreveu uma tese de mestrado sobre o tema. Mas seria errado. Eu poderia pôr ele como menção honrosa, porque ele teve um grande impacto, na minha opinião, em mim, pelo menos, pela tese de mestrado dele, nessa teoria sobre jogos virtuais. Então, eu creio que ele merece estar no ar. Porque ele criou algo novo que abriu uma nova porta pra economia, na minha opinião. Que é a economia sintética, né? Tem as fictícias de livros e obras de ficção e em jogos, que no caso é uma coisa real, né? Existe esse dinheiro, está rolando aqui, tem pessoas fazendo transações. Então, tem as interativas e fictícias, né? Então, a tier list ficou assim. Pode tirar um print depois, me xingar depois, né? Eu creio que o Hotbard poderia ficar na frente do Latman, tá? Então eu arrumei aqui. Eu poderia pôr até na frente do Turgo, o Hotbard. Eu creio que assim fica melhor. Então aqui eu creio que... Eu não discordo de nada aqui agora. Eu acho que agora... No futuro eu vou trazer os mesmos autores. Só que eu vou fazer maior, né? Então daqui a um ano talvez eu faça uma lista, o triplo disso daqui de autor. Então é isso, até o próximo episódio.